Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá. Vamos para a aula 2 de Constitucional. As aulas geralmente são publicadas às 8h30 da noite. Essa daqui, excepcionalmente, vai ser mais tarde, mas eu vou publicar ela durante a noite mesmo para poder cumprir com a data que estava prevista. Não sei se tem alguém se organizando de acordo com aquelas datas que foram programadas, então na medida do possível eu vou cumprindo elas. Então, hoje, por questões de tempo, não consegui botar ela no horário de 8h30, que ela não estava gravada antes da data. Estou gravando ela no dia. Vamos nós. Aula 2 de Constitucional. Vamos falar hoje de direitos fundamentais. O que são, né? Que são? O que é o direito fundamental? O direito fundamental, tá lá, ó. Direito das pessoas em relação ao Estado, positivados em uma Constituição. E o objetivo é entregar aquelas pessoas que estão desfrutando desse direito uma vida digna. Então, quando a gente está falando de direitos fundamentais, são os direitos básicos, essenciais, são fundamentais para a vida digna daquelas pessoas. Então, eles estão positivos, a gente chama de direitos fundamentais porque eles estão positivados na Constituição. A gente na primeira aula já falou quando que é uma Constituição, quando não é. Então, eles estão ali positivados numa Constituição e esse direito são das pessoas em relação ao Estado. O Estado não pode ferir esses direitos. Aí vemos no Estado Democrático de Direito, falamos na primeira aula. Vamos ler aqui o artigo 5º, que é o grande conhecido de todos aí pela sua quantidade imensa de incisos que tem. Vamos lá. Artigo 5º da Constituição Federal de 88, tá? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A gente vai analisar agora e vamos começar a entender que nem sempre devemos fazer uma interpretação literal do que está escrito, porque se fizermos, poderemos estar fazendo uma interpretação incorreta, certo? E aqui a gente vai já começar a ver isso um caso. Vamos lá. Olha lá, brasileiros e estrangeiros. Se fizer uma interpretação literal, o que a gente encontra aqui? Ó? Que são garantidos aos brasileiros, belezas, e aos estrangeiros residentes no país. E se tiver um estrangeiro aqui de passagem, viagem? Então, o STF entende que qualquer pessoa é titular de direito fundamental. Apesar de estar escrito assim na Constituição, a interpretação não é literal. Então, qualquer pessoa é titular de direito fundamental, independente de ser brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro, residente ou não, ou até mesmo um apátrida. Apátrida é uma pessoa que não tem pátria. Entendeu? Todos. É um ser humano, ele é titular de direito fundamental. Beleza? E as pessoas jurídicas? Falei, é ser humano e agora e as pessoas jurídicas? Elas têm ou não têm? Então, também. Certo? E agora vamos complicar. E os animais? E aí tem polêmica, né? Tudo mais. E até mesmo hoje essa coisa tá caminhando. Mas e os animais? Não, os animais não. Não são titulares de direitos fundamentais. Mas ele não quer dizer que eles não tenham proteção. Eles obtêm proteção, mas como objeto de direito, tá? Isso é atual. Tem uma tendência a uma modificação? Tem, atualmente está acontecendo, mas vamos falar do que é atual, é isso. E ali eu elenquei os direitos fundamentais que ele lista ali no início, né? São 5, ó. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Beleza? Desses derivam outros, ó. Destes derivam outros. E esses aí, os direitos fundamentais, é cláusula pétrea na Constituição. Não sei se a gente já falou isso em primeira aula de Constitucional. Com certeza eu já falei isso em alguma aula. Aí, são tantas agora que a gente está meio perdido. Mas com certeza eu já falei de cláusula pétrea. Se está acompanhando todas, você já ouviu.
De qualquer forma, vamos colocar aqui de novo. Olha lá. É o artigo 60 da Constituição. O que ele diz? A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Ou seja, a gente vai poder alterar. Isso é a primeira aula, tá? Uma Constituição ela pode ser alterada, senão ela facilmente ficaria desatualizada e tudo mais. Então ela pode ser emendada, ela pode ser alterada mediante proposta e tal. Ele vai dizer como, certo? Mas o que ele diz lá, ó, no parágrafo 4º? Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Poderia ter circulado esse abolir ali para vocês, ó. No material de vocês pode fazer. Para abolir. Aí vai, 1. A forma federativa de Estado. 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. 3. A separação dos poderes. E pra gente, na aula de hoje aqui, o que interessa, o 4. Os direitos e garantias individuais. Entende? Ele não pode ser abolido. Mas ele está dizendo que não pode ter uma proposta tendente a abolir. Nada impede que tenha uma proposta tendente a acrescentar novos direitos, a abranger mais o leque, abrir mais o leque, a melhorar. Para melhorar pode, não pode piorar. Entendeu? Vamos seguir. Gerações e dimensões. Eu botei barra dimensões, né? Que lá na apostila você vai encontrar a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, que é a clássica. Por que alguns falam de dimensão, né? Eu esqueço, sempre coloco coisa aqui nesse canto. Nesse canto da tela, gente, pra mim, enquanto eu tô gravando, não dá pra ver. Tem uma coisa na minha frente contando tempo, enfim. Vocês conseguem ler, vão conseguir ler aí. O que eu quero dizer aí, o que é importante é o seguinte, que a geração, a ideia de geração, quando você fala geração, você pode ter na tua mente que quando vem a segunda geração, ela suplanta a primeira. Que em algum determinado tempo, que no passar do tempo, vai ter só a segunda geração e toda a primeira geração vai ter ido embora. Então pode se dar a ideia de que uma geração supera a outra. E por isso que começaram a colocar a ideia de dimensão. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Quando você está na terceira dimensão, você necessariamente precisa da primeira e da segunda, senão você só tem uma dimensão. Então, por isso que começaram a primeira dimensão, segunda dimensão, terminologia. Entende o que é, mas é só para ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Então vamos lá. Clássico é primeira, segunda e terceira geração, certo? Para lembrar disso, macete de sempre, que é a Revolução Francesa, o lema dela. Liberdade, igualdade, fraternidade, certo? Se você ver, se você notar aqui, você vai ver que as primeiras gerações, primeira, segunda e terceira geração, ela vai seguir essa ordem. Então vamos lá. Primeira geração, liberdade. O que ele quer dizer com essa liberdade? É uma liberdade do indivíduo, tá? Frente ao Estado. Ou seja, é um não fazer do Estado. Estado, não se mete aqui. O cara tem liberdade. O cidadão tem liberdade de fazer o que ele quiser aqui. Então são liberdades frente ao Estado. Lembrando que você estava saindo ali de um Estado absolutista, do rei, que podia tudo, mandava tudo. Então você começa a ter uma liberdade maior das pessoas e limitando o Estado, dizendo que ele não pode intervir em tudo, algumas coisas ele não vai fazer. Então é um negativo nesse sentido. Para o Estado é um não fazer e respeitar a liberdade do indivíduo, certo? Na segunda geração, a gente começa a falar de igualdade. Passa-se o tempo, percebe-se que só essa liberdade não está adiantando. É preciso que o Estado faça alguma coisa para que todos tenham ali uma certa igualdade. Então, olha só, é o que eu falei, é preciso que o Estado faça alguma coisa. No primeiro eu falei, é preciso que o Estado não faça e respeite a liberdade. Agora é preciso que o Estado faça alguma coisa. É um agir do Estado em prol da saúde, educação e por aí vai, certo? E o de terceira geração é fraternidade. Fraternidade é o meio ambiente, essa coisa mais assim, entendeu? Não pertence a uma pessoa, nem a um grupo de pessoas ali. É uma coisa fraternal, é geral, é para todos, certo? E aí tem-se quarta, quinta geração. Se você for pegar a doutrina ali, você vai contar sexta, sétima, oitava. Aí grava, entendeu? Grava que aqui a quarta e a quinta que foi falado na apostila, grava essas duas só a mais. Primeira, segunda e terceira geração, eu quero que você entenda. Entendeu? Pô, na prova você vai se dar bem. Você vai lembrar, vai ver o que é a primeira geração. Estava vindo de um estado absolutista, então o rei podia tudo. Começou a falar, não, rei, você não pode mais. É um não agir. Calma, parou.
é liberdade de cidadão. Depois, pô, só liberdade não tá, falta alguma coisa, falta educação, falta esse agir do Estado. Terceira geração é essa coisa mais consciente de tudo, da natureza em si, que faz mal. Se eu desmatar aqui, eu vou influenciar toda uma população, não só aquela região. Enfim, é isso. E o quarta geração, engenharia genética e democracia. Guarda isso, grava isso e vamos, é o avanço, né? Vamos botar assim, avançou mais ainda lá, engenharia genética, democracia. E quinta geração é a paz. Ficou tudo conturbado e agora todo mundo quer paz, depois de tudo isso. Então grava esses dois, engenharia genética, democracia, paz. Vamos agora para direitos e garantias. Então você vai ter direitos e vai ter garantias. Se teve direito, tem a garantia de que vai poder usufruir daquele direito. Então vamos lá, direito. Declaratório. Declara que você tem um direito, certo? A partir de momento agora você tem tal direito. E garantias, ele é assecuratório, ou seja, ele vai assegurar que você possa usufruir desse direito que ele está declarando que você tem. Senão não adianta nada ele dizer que você tem um direito e você não tem a garantia de que você consiga exercer esse direito. Vamos melhorar isso. Então vamos lá, ó. Direito previsto. Garantia, nós vamos fazer cumprir aquele direito que foi previsto. Qual o direito que foi previsto aqui para a gente poder exemplificar? Uma vantagem que foi dada ao cidadão é a liberdade. É um direito, é uma vantagem. Ele tem direito à liberdade. Declarou isso. Então está previsto isso. Certo? Seguiu. Ela foi respeitada? Declarou que ele tem direito à liberdade. Está previsto. Ela é respeitada. Vida que segue, está tudo ótimo. Ela é desrespeitada. Opa, calma aí, a gente tem que fazer alguma coisa. Senão não adianta eu ter declarado que ele tem direito à liberdade. Ela foi desrespeitada. Vamos procurar uma medida assecuratória, uma garantia para isso. E aí cria-se o habeas corpus. Vamos garantir a liberdade dele. Entendeu? Acho que com esse esqueminha aí ficou legal. Aí nós temos aqui a Constituição, no título 2, dos direitos e das garantias fundamentais. E aí você vai ter vários capítulos dizendo quais são esses aqui, direitos e garantias fundamentais. Nós vimos agora há pouco ali atrás, no que? Artigo 60, parágrafo 4º. Cláusula pétrea, não pode abolir. Então tem o capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, capítulo 2, dos direitos sociais, capítulo 3, da nacionalidade, capítulo 4, dos direitos políticos, capítulo 5, dos partidos políticos. Quais são as características desses direitos e garantias fundamentais, essas coisas? Quais são as características dele? Vamos lá? Historicidade. O que acontece? Ele vai variar de acordo com a época, local. E o que a gente falou mesmo, tá? Até das primeiras, segunda, terceira geração veio com a história, né? Era o rei, depois cidadão. Até essa cláusula pétrea de não poder abolir é respeitando essa história, esse momento e sempre tendo que melhorar. Mas ele vai mudar com o tempo, né? Vamos lá, historicidade, vai variar de acordo com a época e local. Igualdade entre homens e mulheres. Eu coloquei aqui o território de tradições muçulmanas, vai ser um pouco diferente isso, né? A gente já viu aí, teve novelas e tal, você vê que é diferente. E até mesmo aqui no país, no Brasil, não era assim há tempos atrás e hoje é. Evoluiu, viu-se que é assim que tem que ser e agora já está assim e não pode retroceder, não tem retrocesso. Daqui para frente, de repente, a gente vai ver que outras coisas estavam erradas. Pode ser que a gente veja que os animais está errado ser assim, daqui para frente, e assim vai, entendeu? Aquilo que a gente falou agora na outra página. Relatividade. O que quer dizer relatividade? É que esses direitos, eles são direitos, mas eles não são absolutos. Tem direito, acabou, esse direito a qualquer custo vai ser... Não, ó, nenhum direito fundamental é absoluto. Por quê? Até porque eu posso ter dois direitos fundamentais. A é um direito fundamental, B é um direito fundamental. E um batendo de frente com o outro, colidindo. E aí? Se eles fossem absolutos, ferrou. Então, neste momento, você vai fazer o quê? Você vai analisar o caso concreto e vai dizer que naquele caso concreto, de repente, um direito vai sobrepor ao outro. E você vai ponderar ali nessa situação. Não que não tenha nada de direito ao outro, mas naquele caso concreto. E num outro caso concreto, pode ser que aquele direito que estava sobrepondo, seja sobreposto agora. Então, é no caso que vai ser analisado, no caso concreto. Mas entenda que ele é relativo. Ele não é absoluto. Nem mesmo o direito à vida. Em alguns momentos, existe pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada e tal. Não tem direito absoluto, tá? Ele é relativo. E aí, no caso concreto, a gente vai dar uma olhada.
se ele está batendo de frente com outros direitos e garantias fundamentais, com outro direito fundamental, e aí vai ver o que vai prevalecer naquele momento. Imprescritibilidade, o que quer dizer isso? Ele é imprescritível, ou seja, não vai se perder ele com o decurso do tempo. Não irá prescrever por não ter usado. Passou um tempo, ele não usou o direito fundamental dele, ele não usou aquele direito e prescreveu. Não pode mais. Não tem isso. Ele é imprescritível. Ele vai poder sempre sacar mão daquele direito. Certo? Aí eu venho para você e digo logo de cara assim, e a propriedade? Que é um direito fundamental, né? A gente viu lá. E a pessoa pode perder ela no uso capião. E aí? Caramba, você disse que eles... E aí, esse aqui prescreveu, ele perdeu, como é que é? Relaxa. Isso pode acontecer, porque a regra é que ele é imprescritível. Aqui tem uma exceção, tá tranquilo, sabe por quê? Porque eles são relativos. Nem todos são... Não é absoluto a todo tempo. Então, neste caso aqui, se chegou a essa conclusão. Entendeu? E como a gente está falando de prescrição, eu trouxe aqui só para você ficar atento à diferença entre decadência e prescrição. Vamos lá? Decadência é a perda de um direito. Você perdeu o direito, você não tem mais aquele direito. Isso é decadência. Decaiu, decadência, você não tem mais esse direito. Prescrição já é a perda da pretensão. Ó que já te dá uma... Ó, prescrição, pretensão. Você até tem o direito, mas você não tem mais o direito à pretensão, a querer exigir ele. Então, se for cumprido de boa vontade, beleza, você tem aquele direito, mas você não tem mais direito à pretensão dele. Isso é prescrição. Ele não retira o direito, mas te tira o direito de exigi-lo. Mais ou menos isso. Indisponibilidade. O que quer dizer isso? É que o cidadão que tem o direito, ele tem esse direito, ele não pode dispor dele. Porque apesar ele ter titular determinado, ó, todo mundo aqui, todo ser humano tem, ele não é dono desse direito. É um direito que é inerente à humanidade. Entendeu? Então ele não vai dispor disso. Então ele é inalienável, tá? E irrenunciável. O que quer dizer inalienabilidade? O que quer dizer isso? Que você não pode vender, passar, trocar, não se transfere a propriedade. Você não vai outra pessoa, alienei o meu direito. Não pode, entendeu? E outra, irrenunciabilidade. Ele não se pode abrir mão, ele não vai abrir, eu renuncio a esse direito. Não cabe, é um direito da humanidade, ele tem um direito, mesmo que ele diga que renunciou, certo? Em alguns casos, não nada é absoluto, em alguns casos, a depender do caso, será admitida de forma temporária essa renúncia, desde que essa renúncia não afete a dignidade da pessoa humana. Seja uma renúncia ali que se entendeu que tudo bem. Não está afetando a dignidade, ela é temporária, não é para sempre. Certo? Tudo isso, todos esses atributos, todas essas características referentes aos direitos fundamentais, quer dizer que o direito fundamental ele não é divisível, tá? Ele é analisado num todo completo. Por isso que na hora da colisão, eu não estou dizendo que um perdeu toda a sua eficácia ali, não. Ele pode ter menos, mais, num outro momento, porque no caso concreto não é divisível. Então, ele deve ser analisado todo em conjunto e chegar a uma conclusão. E ele não pode ser desrespeitado. Vou desrespeitar só um pouquinho. Não pode. Certo? Vamos seguir. Vamos falar agora do direito à vida. Dos primeiros que está lá, né? Ele começa a falar logo de cara e fala direito à vida. Então, olha, ó, direito à vida, à liberdade, à igualdade, beleza? Ó. Esse direito à vida, a gente vai olhar sobre dois aspectos. Um é o direito de estar vivo, vivo mesmo, vida. Ele tem o direito de estar vivo, e o outro é um direito a uma vida digna. Não só estar vivo, mas estar vivo e ter uma vida minimamente digna. Não é só sofrimento, só isso. Ter uma vida minimamente digna. Certo? E uma polêmica que é o seguinte, a gente está vivendo isso hoje em dia. Quando se inicia a vida? E aí nós vamos ter várias teorias, né? Teoria concepcionalista,
teoria da anidação, teoria do tubo neural, teoria do impulso elétrico, teoria natalista. Concepcionista é da concepção. Juntou lá, teve o óvulo e o espermatozoide, juntou, formou lá o espermatozoide e o óvulo, formou, você tem ali um embrião. Então, formou concepcionista, naquele momento teria nascido a vida. Para outros é na anidação. Essa da anidação é tentou-se ali identificar, porque a anidação é o seguinte, esse embrião que foi formado lá atrás, na concepção, ele ainda não está no útero. Ele está ali nas trompas, no caminho. E aí, quando ele vai percorrendo o caminho, chega no útero, ele cola na parede do útero para poder ali começar a desenvolver. Nidação é esse processo de colar nessa parede, tá? A grosso modo, estou explicando aqui a grosso modo para você entender, porque se você não tinha nada de ideia disso, você pelo menos entende o que está sendo dito. Tubo neural, a formação do tubo neural, impulso elétrico, ele está querendo fazer uma comparação ali com a morte encefálica, né, que diz que não tem mais a morte cerebral, que não tem mais impulsos elétricos, o cérebro não trabalha mais, então quando ele começa a ter um impulso seria o início da vida. E teoria natalista é quando nasce, certo? A gente tá com um código ali civil, um penal também, muito nessa aqui, quando nasce, certo? A teoria é quando ele nasce. Ele começa, tanto que o homicídio é do nascido, mas ele não deixa de ter lá o do aborto, né? Enfim, apesar de ter muito ali navegando muito nessa teoria do natalista, a gente também tem, mesmo aonde se aplica ela, por exemplo no Código Civil, tem que citar salvo desde a concepção, ou seja, a gente tem uma proteção desde a concepção, vide o crime de aborto, entendeu? O homicídio é da pessoa viva, e ele diz que vivo é quando nasceu com vida, então a partir do nascimento, crime de homicídio. Porém, nós temos uma proteção desde a concepção, crime de aborto. E aí temos ali pesquisas com células-tronco, pesquisas com embriões que não foram implantados, porque se for da concepcionista já seria uma vida. E aí, você pode ter a pesquisa ou não? E o anencéfalo, que ele não vai ter a parte de cima ali do cérebro formada. Seria crime de aborto, não seria? Teria essa proteção desde a concepção? Como é que tem tido isso? Olha, o STF diz que pode ser feito não seria nem um aborto, segundo eles, porque não estaria considerando uma vida, e pode ser feitas pesquisas ali com as células. Isso é o que o STF decidiu, tá? Aqui, no anencéfalo, a gente vai botar um texto para você entender, ó. Liberdade da mãe de não se submeter a uma gravidez de um feto cuja vida é cientificamente inviável. É por isso que ele permite. Correto? Não vamos entrar em discussões, isso aí deixa para o café. Vamos entender o que é. E tortura e tratamento desumano, pode ter? Já aprendemos que tem direito a uma vida digna, né? Minimamente digna. Então tortura e tratamento desumano não vai ser possível no nosso ordenamento. Igualdade. Quando a gente está falando, a gente falou de direito à vida, agora vamos falar de igualdade. Igualdade é o quê? Tratar todo mundo igual? Não, não é tratar todos de maneira igual. Igualdade não é tratar todo mundo de maneira igual. Até porque se você tratar todo mundo de maneira igual, na verdade você vai estar sendo desigual. Existem pessoas que precisam de mais proteção, outras precisam de menos, e por aí vai. E para exemplificar isso, tem isso aqui que eu achei fantástico, ó. Eu agi com igualdade. Eu tenho uma cerca, para você entender ali rápido o desenho, ó. Tem um jogo acontecendo lá, eu tenho uma cerca onde as pessoas não conseguiriam ver o jogo, certo? Eu tenho um adulto, uma pessoa ali, uma criança já mais crescida e uma criança bem pequenininha. Eu tinha 3 caixas. Se eu tenho igualdade, tratar todo mundo igual, cada um tem direito a uma caixa. Toma uma caixa para você, uma caixa para você, uma caixa para você. O que aconteceu? O adulto subiu na caixa, ficou vendo o jogo super confortável. A criança no meio do caminho ali subiu na caixa, conseguiu ver o jogo porque ficou só com a cabeça ali do lado de fora da cerca. E o menorzinho, mesmo subindo na caixa, não viu o jogo. Eu agi de maneira igual e não proporcionei igualdade ali. Entendeu? Não proporcionei uma coisa legal. Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Não, você, o adulto, consegue olhar a cerca por cima, não tem caixa nenhuma.
Você precisa de uma caixa mesmo, tá no meio para poder botar a cabeça ali. Você que é pequenininho, 2 caixas também fica a cabeça. Olha ali, aqui, como eu tratei de maneira desigual, eu dei para caixas diferentes por causa de acordo com a especificidade de cada pessoa, eu consegui chegar numa igualdade. Então tá aí, ó, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, não é isso que está escrito ali? Acho que é, na medida de sua desigualdade. Alguma coisa assim. Quando a gente lê só esse texto, pode ficar meio confuso. Agora, com essa explicação, você entendeu que tratar igual quem é igual e desigual quem é desigual, a fim de atingir uma igualdade. Essa igualdade tem 2 aspectos, aspecto formal e aspecto material. No aspecto formal, todos perante a lei. Existe a lei, todo mundo tem que ser tratado igualmente de acordo com aquela lei. Então a gente está falando isso para o aplicador do direito, para o juiz, para as pessoas que estão aplicando o direito. Aplique de forma igual para todos, certo? Lógico que ali, ó, respeitando aquilo ali em cima. Agora o aspecto material é na hora de produzir a lei, de produzir a matéria. Então, ele vai produzir aquela lei, é o legislador. O que ele quer dizer? Legislador, faça leis pensando naquilo de maneira a reduzir as desigualdades. Se você disser que eu tenho que dar uma caixa para cada um, eu não vou reduzir a igualdade. Se você botar na lei que o menorzinho tem direito a 2 caixas, o outro a uma e o cara a nenhuma, eu vou chegar a uma igualdade. Então, legislador, olhe para isso. Igualdade na lei. Certo? Perante a lei e na lei. Grave isso aí, que isso eles citaram na apostila. Manifestação do pensamento. Vai poder ter manifestação de pensamento? Sim, nós estamos num Estado democrático de direito. É lógico que pode. Você pode manifestar seu pensamento sem problema nenhum. Lembrando que não é absoluto. Você é responsável pelo que você diz. O que pode acontecer é você ser responsabilizado pelo que disse. Mas manifestar você pode. Certo? Pode manifestar o seu pensamento. O que é vedado? É vedado o anonimato. Você tem que... Ó, fui eu que disse isso aqui. Por que é vedado o anonimato? Porque no caso de um abuso, eu tenho que saber quem foi, ó, foi você, para justamente responsabilizar. Você tem direito. Vai lá, fala, liberdade de pensamento. Mas você pode ser responsabilizado pelo que você disse, certo? E alguém pode ter direito à resposta, e por aí vai. Pode causar um dano moral, material e a imagem. E esses são danos diferentes. Uma mesma pessoa pode receber os 3, pelo mesmo evento. Um dano moral, outro dano material e um dano à imagem, certo? E aí, nessa responsabilização, você pode estar sendo condenado em algum deles ou nos 3. E no caso do repórter? Por que eu estou falando no caso do repórter? Porque o repórter ele tem garantido o sigilo da fonte. Ele recebeu essa informação de alguém e ele pode não dizer de quem foi. E aí o anonimato que a gente está dizendo que é vedado? Neste caso não tem problema. Nós estamos garantindo o repórter de trabalhar, ter o sigilo da fonte, só que é o seguinte, ele é responsável pelaquela informação, ele tem que checar. Se por acaso aquela informação que ele passou for causar algum prejuízo, tiver problemas, ele é responsabilizado por isso. Por isso que não tem problema. No caso ali a gente preservou o anonimato do sigilo, né, da fonte dele, mas ele está botando a cara. Ele é o responsável. Correto? Censura. Há censura? Não. Não há censura. Nós não temos censura aqui. O que nós temos é o seguinte: um controle de horário, de idade, para exibir determinada coisa, para fazer determinadas coisas, certo? E aí teríamos diversos direitos para falar. Vamos falar só o que a apostila falou, porque a gente não vai estudar além. A gente pode estudar além num outro projeto. Isso aqui é para garantir a pontuação lá. Seguindo, vamos agora ler bastante alguns dos que estão lá, só para a gente ficar por dentro, e o que tiver que fazer um comentário ou outro eu faço. Vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurado, no termo da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e internação coletiva. Ou seja, tem que ter assistência religiosa nessas internações, assegurar o direito de culto e tal. Então, o Brasil é um Estado laico. Grava isso. O Brasil é um Estado laico, ele não tem uma religião oficial, ele respeita todas as religiões. Seguindo,
Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo sem invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada nele. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer o seguinte, é a escusa de consciência. E o exemplo mais batido nisso aí é o serviço militar obrigatório. É um serviço militar obrigatório, mas alguém pode dizer que por convicções religiosas, filosóficas e tal, ele não vai pegar em arma, ele não vai treinar esse tipo de agressividade, enfim, ele tem a convicção dele, ele tem que ser respeitado. Porém, ele vai ter que cumprir uma prestação alternativa, certo? Se ele não cumprir, aí sim ele vai ser punido. Então, essa é a escusa de consciência. Ele tem uma consciência que eu não posso fazer determinada coisa. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então é por causa disso aí, ó, livre essa manifestação que nós chamamos as charges, que de maneira, né, às vezes vexatória, isso, aquilo, ele faz as críticas dele lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. E a pessoa jurídica tem direito a essa imagem? Se tu disse que não, tu se perdeu, não prestou atenção no início da aula. Tem direito. Certo? E os agentes políticos têm direito? Tem direito. É que tem uma particularidade aqui, ó. No que diz respeito à vida pública, ele tem o dever de prestar contas. Aí não tem isso, ele tem o dever de prestar contas do que diz respeito à vida pública. Isso não significa que deixa de ter direito à privacidade dele, certo? Sigilo bancário. É assegurado o sigilo bancário, certo? Como todo direito ele não é absoluto, ele vai poder ser quebrado por ordem judicial. Um juiz pode dizer que vai quebrar aquele sigilo bancário. Mas o que a gente tem aqui de interessante? É o seguinte, o Ministério Público, eu disse que era por ordem judicial, era um juiz, reserva de jurisdição. Agora, o Ministério Público, ele pode determinar a quebra de contas dos entes públicos. Não é do cara público não, do agente público, dos entes públicos, do governo em si. Ele pode quebrar a quebra daquele ente público. Por quê? Neste caso, não há de se falar intimidade e privacidade, porque aquele ente ele tem dever de transparência. Então ele vai falar assim, não, por causa da minha intimidade. Não. Tem dever de transparência. Seguindo. Inviolabilidade de domicílio. Essa aí também, né, muito útil no nosso meio. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Cara, vamos lá. Primeiro, com consentimento do morador, tranquilo, independente de ser o proprietário ou não, tá? Porque aí você teria que descobrir quem é o proprietário da casa. Não, é o morador, tá lá, consentiu a entrada, está tudo certo, você pode entrar, certo? E um outro detalhe que a gente tem que entender aqui é o que é casa. Casa, ele vai ter um sentido bem amplo aqui, tá? Casa vai ser a casa mesmo, que a gente conhece. Pode ser um quarto de hotel que está habitado por ele, então não é qualquer um que pode entrar ali, logo é considerado casa. Pode ser uma barraca, pode ser o escritório, então cuidado. Tem um sentido bem amplo do que é casa. Agora vamos lá, com consentimento do morador, beleza. E sem o consentimento do morador? Vai poder entrar? Vai poder entrar. Em alguns casos. Quais são? Em caso de desastre, em caso de prestar um socorro, em caso de flagrante delito. Desastre e socorro, eu acho que a gente não precisa falar muito, né? Não tem essa, vou prestar um socorro, o cara tá passando mal, mas eu vou esperar um consentimento. Não, você pode entrar em qualquer hora, a qualquer momento, certo? Dia ou noite. Todos esses três aí, você pode entrar durante o dia, durante a noite. Imagina, não, prestar um socorro, então só durante o dia que pode, amanhã entra aí para te socorrer. De primeiro e segundo ali não tem muito o que falar. O flagrante delito é que a gente vai dar uma explodida nele aí. Aonde a gente encontra isso? O que é o flagrante? Artigo 302 do Código de Processo Penal. Considera-se em flagrante delito quem 1.
está cometendo a infração penal. Então, beleza. 2. Acaba de cometê-la. Opa, também está. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, ou seja, ele é perseguido em situação que o faça presumir ser o autor da infração. E 4. É encontrado, uma ele foi perseguido, outra ele foi encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Todo esse aqui está em flagrante. A gente falou de 3 modos que pode se entrar na residência, tá? A linha azul, sem o consentimento do morador, e o quarto é com uma ordem judicial, certo? Qual é a particularidade? Por que ela está diferente das outras ali? Porque com a ordem judicial você só pode entrar nessa residência durante o dia, certo? E aí vale a pena a gente... O que é dia? Para não ter dúvida. Então, olha lá, de 6 às 18, tá? Vamos ficar com essa. Existe teoria dizendo que é da aurora ao crepúsculo, aí vai depender do local, quando amanhece, quando não, enfim. Mas para a gente ficar ali dentro do parâmetro de 6 às 18. É aquele momento de estar ali para uma operação, aguardando das 6 horas da manhã para poder entrar na casa do cara. Certo? Porque ele tem uma ordem judicial, mas ele está respeitando o período noturno. Agora, começou de dia e aí teve que se estender até a noite. Pode? Poderá. Havendo essa necessidade, aí sim, já entrou de dia, tá beleza. O que não pode entrar durante a noite. Quanto ao flagrante delito, você tem que ter certeza, tá, do que está acontecendo. Tem que ter uma fundada razão ali, porque mera suspeita genérica não vai te autorizar e vai te trazer problema, tá? Toma cuidado com isso. Olha lá, a suspeita genérica não autoriza a entrada sem ordem judicial. Ela precisa ter uma fundada razão que você vai precisar justificar depois, certo? Se não justificar, responsabilidade. Vai responder na esfera disciplinar, civil e penal. Inviolabilidade das correspondências, artigo 5º, inciso 12. Essa aqui é outra que a gente não pode levar na literalidade, porque olha só, vamos ler ali o 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações. Olha o que ele está dizendo, é inviolável o sigilo das correspondências e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ele está dizendo que é inviolável, salvo no último caso. Quem é o último caso? Telefônicas. E mesmo assim, quando tiver lei, isso está na Constituição, ele mandou criar uma lei, quando tiver lei, e para os fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, se a gente fizer uma interpretação literal, não seria possível inviolabilidade de correspondência. Certo? Não é possível. Agora, essa não é a melhor interpretação a ser feita. A gente começou a aula falando disso. Que não dá para ir na literalidade sempre, senão a gente vai causar problema. Tá? Não é a melhor interpretação, visto que os direitos não são absolutos. Logo, se você disser que a regra é a inviolabilidade da correspondência, aí ele aceita. Ok. Porém, havendo previsão legal para essa inviolabilidade, nós teremos sim uma exceção, certo? E no caso do telefone, mesmo com essa previsão legal e tudo, tem que respeitar mais coisas, porque ele foi mais específico na proteção. Então, no caso de telefônicas, a Constituição ela estabelece que tem que ter previsão legal, ordem judicial e para fins penais. Se não tiver ordem judicial não pode, se não for para criminal não pode, e tem que ter uma previsão legal, certo? Agora no outro ali, talvez só a previsão baste. Só a previsão legal, não vai precisar nem de ordem judicial. É o que acontece ali, ó, no artigo 41 da Lei de Execuções Penais, que ela diz que o diretor do presídio, que é a autoridade administrativa daquele presídio, legal a gente falar isso aqui, o diretor de presídio é a autoridade administrativa, ele vai ter poder de polícia, poder lá da aula de administrativo, lembra? Autoridade administrativa,
ele tem poder de interceptar as correspondências do preso, porque a lei previu, lei de execuções penais. Correto? Seguiu. Quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica. Qual é a diferença disso aí? Quebra de sigilo. Sigilo, ele está querendo dizer só o extrato das ligações. Para quem ligou, o horário que ligou ali, essa é a quebra de sigilo, certo? O extrato das ligações, a CPI está autorizada a pedir, certo? Agora, a interceptação telefônica, que é a conversa em si, o dado, a escuta ali, essa aí só por ordem judicial, tá? A CPI não pode. E aqui temos algumas espécies, vamos falar dela? É a interceptação propriamente dita, a escuta e a gravação. Qual é a diferença? Interceptação. Interceptação, a conversa está acontecendo, existe um terceiro ali, ó, interceptando essa conversa. Por isso que é interceptação telefônica. Ele foi lá no meio e interceptou sem que nenhuma das duas partes saiba e está escutando. Essa é a interceptação. A escuta, você está vendo que tem um cara grande com a lupa ali para um outro que está com o telefone na mão? A escuta já é o seguinte, é um terceiro também que está escutando, mas uma das partes sabe. Uma das partes sabe que tem um terceiro escutando. Autorizou, certo? E a gravação? A gravação é quando você mesmo, uma das partes, gravou o outro. Elas são possíveis, elas são autorizadas, você vai ver se é lícito ou se é ilícito de acordo com o caso concreto. A apostila lá, se quiser dar uma lida, ela traz alguns exemplos, mas isso aí é no caso concreto. Olhou, tá tudo certinho? Tá beleza, é lícito. Não está, por exemplo, a gravação, onde você mesmo grava, mas você tem um contrato com a pessoa dizendo que você não irá gravar. Pô, aí já não dá, né? Então, no caso concreto, você vai olhar e saber que elas podem, e é isso. Agora, o que é interessante, que eu destaquei e trouxe, é aquilo ali, ó. Atenção ao interrogatório. Na hora de fazer um interrogatório com preso, você como autoridade policial, na hora que está levando tudo ali, se durante o interrogatório, aquela conversa, o policial grava, né, alguma coisa que está chegando de forma clandestina, ou seja, sem que a outra pessoa saiba, ele vem conversando como que no canal gravando, essa prova vai ser considerada ilícita. Porque você ali tem que seguir as formalidades legais de um interrogatório, tem que informar que ele tem direito ao silêncio e tudo. Então, neste caso, a gravação, mesmo você sendo uma das partes, vai ser ilícita, certo? É conhecido como interrogatório subreptício. Então, vai ser ilícito. Nesse caso, não pode. Você tem que seguir os trâmites previstos e informar ali do direito ao silêncio e tudo mais. Seguindo ali, com aquela leitura, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso aqui, gente, eu vou falar no final para vocês, eu botei no slide, é a norma de eficácia contida. Na apostila ele fala sobre isso, ele usa o termo, mas não explica. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é a norma de eficácia contida, tá aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ele está dizendo que é livre o exercício de profissão, trabalho, mas está dizendo que se a lei estabelecer alguma coisa, pode reduzir esse direito. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício da profissão. Gente, deixa eu voltar ali. Olha só, eu falei restabelecer esse direito. O que acontece? É livre o exercício de profissão. A princípio, ela está dizendo que é livre, então você pode ter a profissão que você quiser. Vai lá e exerce a profissão. Agora, se a lei passa a exigir que para ser advogado, o cara precisa passar na prova da ordem e retirar a carteira da OAB, e aí sim ele é um advogado, neste caso, ele, tá vendo? Ele disse que a lei, veio uma lei e restringiu o direito. Você, para ser advogado, agora você precisa passar por esse conselho aqui. E pode, porque a própria Constituição deixou aqui a norma aberta, atendida às qualificações que a lei estabelecer. Se a lei agora estabelece o que era livre, agora tem que atender essa lei. Essa é a norma de eficácia contida, tá? Tem uma eficácia, é plena, ela funciona nesse momento, mas ela pode ser contida por uma lei. E aqui embaixo, sigilo da fonte, a gente já falou, que é o responsável repórter. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ó, a exigência é só de prévio aviso, não é pedir autorização.
Nós estamos numa democracia, então é permitido que se reúnam sem armas em locais públicos previamente. Só é exigido prévio aviso para que que a autoridade pública possa estabelecer ali um mínimo de segurança, né? É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para assegurar os seus afiliados judiciais. É garantido o direito à propriedade. A propriedade atenderá à sua função social. É garantido o direito à propriedade, desde que ela tem que atender à sua função social. E a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade, utilidade pública. Então, nessa aqui eu quero falar com vocês. Desapropriação. Porque a propriedade é um direito, mas ela pode ser desapropriada e tal. Então, vamos falar. Temos lá a casa, a propriedade, ou ela não cumpre sua função social, ou ela cumpre sua função social. Quando ela cumpre sua função social, ela somente pode ser desapropriada nesses casos aqui, necessidade pública, utilidade pública e interesse público, certo? E se ela for desapropriada por conta disso, por interesse público, utilidade pública, necessidade pública, ela tem que ser previamente indenizada em dinheiro, ou seja, eu tenho que pagar antes em dinheiro aquela pessoa, certo? Existe possibilidade de desapropriação e não se pagar previamente em dinheiro? Existe, tá? No caso de reforma agrária, imóvel urbano não edificado que não está cumprindo a sua função social e a desapropriação confiscatória. Vamos falar deles? Reforma agrária é um imóvel rural, né? Reforma agrária tem muito grande, uma fazenda, um terreno e um sítio. Então, é para fim de reforma agrária. O imóvel tem que ser rural e que ele não esteja cumprindo a sua função social. É um imóvel rural que não está cumprindo a sua função social, ele pode ser desapropriado, ele vai ser pago com títulos da dívida agrária. Esses títulos podem demorar até 20 anos para serem resgatados, certo? Agora, tem uma situação ali que eu quero que vocês entendam, que é o seguinte, aquela figura ali serve para representar que é uma terra gigante e se vocês observarem ali tem uma casa, tá vendo? Aquela casa ali, a terra toda, o valor pela terra inteira, ele vai ser desapropriado e pago por títulos da dívida agrária resgatada até 20 anos. Mas aquela casa ali, a casa em si, vai ser calculado o valor dela e aí sim ela vai ser previamente indenizada em dinheiro, tá bom? Guarda isso aí. O imóvel urbano não edificado, ele também vai ser a título da dívida pública e 10 anos. Um é título da dívida agrária, outro é título da dívida pública. Um é 20 anos, outro é 10 anos. E a desapropriação confiscatória. Essa aqui, cara, não leva a nada. Não vai receber nem título de dívida, nem dinheiro. É uma punição mesmo. Por quê? Porque foi encontrado plantações de plantas psicotrópicas ou havia trabalho escravo naquela propriedade. Certo? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurando a propriedade de indenização anterior, se houver. Isso aqui é requisição administrativa. Nesses casos aí, ele pode requisitar o bem e utilizar, porque o Estado tem o poder de império. Ele está pensando na coletividade, ele pode. Vai ter indenização? Depende. Só se houver dano. Se não houver dano, usou, devolveu, está tudo certo. Mas coisas estavam meio soltas lá, trouxe aqui pra gente. Poder Judiciário. Lembrando que o Poder Judiciário, os conflitos podem ser levados ao Judiciário para resolução sem necessidade de esgotar a via administrativa. Ou seja, você está no meio de um processo administrativo, da via administrativa, e você decidiu levar ao Judiciário. Pode? Pode. Você não precisa esperar esgotar toda a via administrativa para depois pedir auxílio do Judiciário. Você pode a qualquer tempo pedir auxílio do Judiciário. A exceção aí está ali na Justiça Desportiva, que tem que esgotar aquela justiça para depois se socorrer, tá bom? Segurança jurídica. O que quer dizer segurança jurídica? É que a lei ela não vai prejudicar o que? Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Essas coisas já estão estabelecidas, a lei não tem que vir prejudicar o que já está feito, o que já está acabado, certo?
e aí ele usa como exemplo a licença especial, certo? Licença prêmio que se tem, ele é. O que acontece? Ela já está adquirida, a lei não vai prejudicar. Está dizendo que a cada 10 anos o cara tem direito a essa licença. Quando ele completa 10 anos, ele completou 10 anos, estava em vigor e teve direito à licença. Mesmo que no futuro venha a acabar, esse que já completou 10 anos, que já tinha direito à licença, continua tendo direito à licença. Agora, você tinha expectativa de direito. Você estava com 8 anos e a lei dizia que quando tinha 10 anos ia ter. Acabou. Você não iria poder gozar aquela porque você não chegou a adquirir aquele direito. Tribunal do Júri. Temos ali um tribunal do júri, que ele é para crimes dolosos contra a vida, ou seja, dolosos, teve a intenção contra a vida, certo? E como é que ele é composto? Ele é composto por um juiz e jurados, né? 21 jurados, só que quem vai compor o conselho de sentença são 7. Tem 21, vão ser escolhidos 7. Não vamos entrar nos pormenores, porque não é o caso dessa matéria nesse momento. Sigilo das votações. Você não sabe como cada jurado votou. E soberania dos veredictos. Ou seja, não vai ser ali o juiz que vai dizer o que é o que os jurados decidiram. Certo? Tem que ser respeitado. Não quer dizer que não pode haver recursos. A lei previu recurso, pode haver. Uma atenção aqui, que às vezes perguntam isso, é o seguinte. Está dizendo, a Constituição diz que o crime doloso contra a vida tem que ir para o tribunal do júri. E se alguém tiver foro por prerrogativa de função? Ele pode cometer um crime contra a vida. Ele vai ser julgado no foro com prerrogativa ou no tribunal do júri? O entendimento hoje é o seguinte: se esse foro por prerrogativa ele está na Constituição, vamos respeitar o foro por prerrogativa que é especial. Ou seja, a Constituição ela está se excepcionando, a própria Constituição. Então pode. Agora, como a Constituição ela é a lei maior, nós vimos que ela está no topo da pirâmide de Hans-Kelsen. Se vir uma lei estabelecendo um foro por prerrogativa de função e for um crime de doloso contra a vida, nós vamos para o tribunal do júri. Não vai respeitar o foro por prerrogativa de função da lei, porque o tribunal do júri está previsto na Constituição que está acima. A lei está abaixo. Então ele não pode, a lei que está abaixo, retirar o tribunal do júri por um foro por prerrogativa de função. Diferente o caso de um foro por prerrogativa de função prevista na própria Constituição. Constituição com Constituição, beleza, aí pode. Legalidade pública versus legalidade privada, direito administrativo, vai lá assistir a primeira aula que eu falei disso também, vou dar uma pincelada aqui. Legalidade privada você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba. Legalidade pública você só pode fazer o que a lei autoriza, certo? Então uma restritiva, outra permissiva. Por causa do decorrer da hora aqui, ó, 52 minutos de gravações já, vamos correr com isso aqui, mas você tem isso logo no início da primeira aula de administrativo. Poder discricionário, também tem lá no administrativo, nós falamos, vamos dar uma pincelada só para você lembrar. Poder discricionário é aquele poder em que o administrador ele tem uma margem de escolha, então ele não é vinculado, ele não está obrigado a fazer exatamente aquilo, mas ele existe uma margem, ele não pode agir nem além, nem aquém daquilo, ele tem que estar ali dentro daquela margem, ele vai ter uma opção de escolha. E aí nós lembra que nós tínhamos finalidade, forma, competência, objeto, motivo, e ele tinha ali uma liberdade, ó, conveniência, oportunidade aonde? Em todas essas situações aqui? Não, só no objeto e no motivo. Certo? Ele tem conveniência. Aí nós falamos em uma aula também que a forma às vezes tem, mas enfim, discricionário é isso. Existe uma margem de escolha e o que eu quero que você entenda é o seguinte, isso é chamado de mérito administrativo, conveniência e oportunidade. O judiciário, nesse caso, vai poder intervir nisso aqui? Não, não pode. O judiciário não pode intervir no mérito administrativo, a não ser que ele tenha extrapolado os limites que a própria lei estabeleceu. Se ele está decidindo dentro dos limites, é ele, o administrador, que tem que decidir. Se o juiz pudesse intervir, era o juiz se transformando no administrador. Não pode. Legalidade versus reserva legal. Quando a gente está falando legalidade, a gente está falando uma coisa mais ampla. Ou seja, está agindo de forma legal, dentro do que está estabelecido em vários parâmetros. Certo? Quando ele fala reserva legal, ele está sendo mais específico. Ele quer lei. Ele quer lei. Lei em sentido formal. Certo? E aqui eu acabei explicando para vocês durante a aula que é a norma condicional de eficácia contida, porque eu vi que aparece na apostila, mas ele não explica. É isso, a norma produz seus efeitos normalmente,
estava previsto na Constituição, prevê, produz seus efeitos normalmente, mas ele diz que a lei poderá restringir. A própria Constituição prevê essa possibilidade. A gente falou aí do exemplo das profissões. A princípio, todo mundo pode exercer a profissão que quer. Vem uma lei e estabeleceu alguns parâmetros, você tem que respeitar aquela lei para exercer aquela profissão. Então, é uma norma de eficácia contida. Ela pode ser contida pela lei. E aí, neste caso, a Constituição disse que podia, que era livre o exercício do trabalho, mas a lei vai poder restringir porque a própria Constituição previu isso. Então, mesmo ela estando no topo, ela deixou ali com que a lei contivesse em determinadas situações. Galera, é isso. Espero estar atendendo, espero estar contento. Faça suas contribuições. Essas aulas iniciais estão aí disponíveis no YouTube. Devido à necessidade de arrecadar um pouco com isso, mais para frente a gente vai ver um jeito de fazer uma arrecadação para exibir as próximas aulas, mas essas iniciais vão estar aí, já ajuda bastante e não vai ser nada demais não, vai ser algo bem justo, cara. Vai ser, a aula, acredito eu que eu estou entregando um conteúdo bem bacana dentro do que eu posso, e aí o feedback de vocês é fundamental. Espero que o áudio tenha melhorado um pouco. Estou com um fonezinho aqui desses de ouvido, mas que já ajuda a gravar. Tá bom? Um abraço a todos, bons estudos e vamos nessa, tamo junto.